Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Nesse momento, um momento em que você está em casa, obedecendo às regras daqueles que entendem de saúde. E ficando em casa, nós que fazemos o programa Café com Leite, vamos buscar grandes profissionais que nós temos aqui na nossa região para conversar com a gente, e em especial lhe manter sempre bem informado. Essa é a nossa função, para te manter sempre conectado aqui no nosso programa. Fique em casa, porém ligado no Café com Leite, é claro. Hoje vai ser um dia muito especial, diferente. Nós vamos conversar com a doutora Patrícia Luiz. Ela é médica gastrohepatologista e vamos conhecer um pouco sobre hepatite. Doutora Patrícia, que alegria falar com a senhora mais uma vez. Olha, eu já estava com saudade tanto tempo, 3 anos sem te ver, sem vir aqui ao programa conversar com o nosso telespectador. Mas que alegria, que honra conversar com a senhora. Seja bem-vinda. Obrigada, Leide. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A honra é toda minha, como eu disse. Muito obrigada. Que bom. Doutora, hepatite esse nome é tão comum no meio da sociedade como doença, né, doutora? Assim, no meio das pessoas, da sociedade não, das pessoas. É uma doença hoje muito comum, né, doutora? Hepatite é um nomezinho que a gente usa, né? As pessoas já ligam a hepatite viral, né? Mas hepatite, para a gente que trabalha com a hepatologia, é mais extenso ainda, porque não é só o vírus que causa hepatite. Então, tem uma gama de doenças que gera essa inflamação no fígado, e toda essa inflamação hepática a gente denomina de hepatite, né? Então, não é só por vírus, tem várias outras causas aí. Esse mês aí de hepatite, né? Então, estamos aqui encerrando o mês falando de hepatite. Muito bem. Doutora, se fala muito em hepatite, tipos A, B, C, não sei, eu não entendo. Quantos tipos tem de hepatite? As hepatites virais, né, a gente fala, as que, quando a gente fala, na verdade, hepatites virais, né, como ele disse, tem uma gama de vírus, mas quando a gente fala assim, a gente está se referindo mais aos vírus que são hepatotrópicos, que a gente chama na hepatologia, que é aqueles que têm aquela afinidade pelo fígado, né, que ativam ali, atacam diretamente o fígado. E aí é a hepatite A, B, C, D. E E também. Mas no nosso meio, Leite, a gente tem mais a hepatite A, B e C. Certo. Necessariamente essa doença ela está no fígado, é? Sim, a hepatite viral, ela ataca principalmente o fígado, né? Quando a senhora diz hepatite viral, é porque tem outro tipo de hepatite? Ou porque ela é intitulada de hepatite viral? É porque hepatite é qualquer inflamação no fígado. Então, qualquer doença que, como a gente diz no usual ali no dia a dia, qualquer doença que ataque um pouquinho o fígado, a gente chama de hepatite, né? Que gera uma inflamação a nível do fígado. Por exemplo, a Covid, que a gente está vivendo agora, essa pandemia, ela tem casos que dão inflamação no fígado. Desde casos mais leves, a gente está pegando até quadros mais graves, né? Então, ela também ataca o fígado, que é um vírus, né, como outro qualquer. Então, qualquer vírus da dengue, por exemplo, ele também pode atacar o fígado. Então, a gente tem aí vários espectros, né, quando eu falo esse atacar, né, essa inflamação que o vírus gera, ela pode ser desde quadros leves até quadros mais intensos. E aí, qualquer vírus pode ocasionar essa inflamação. Mas o vírus da hepatite A, B, C, como a gente está falando, que é o que a gente vai focar, né, mais hoje, esses são os que realmente a doença é direcionada para o fígado. Não é que ele pegue, peguei ali um exemplo, assim, é uma doença que pega, pronto, como o Covid.
pega ali o pulmão, né? Pega vasos, mas pode pegar o fígado também. No caso das hepatites virais A, B, C, principalmente, ela é uma doença principalmente do fígado, entendeu? Então, o enfoque aí dela é o fígado. Muito bem. Eu lhe pergunto, já que a senhora falou no Covid, dentre as comorbidades, como doenças cardiopatas, diabetes, tal, nesse caso, uma pessoa com hepatite, pegando aí um Covid, seria, digamos assim, mais agressivo? Seria, digamos, uma comorbidade que poderia prejudicar o paciente? Sim, sempre. Né? E aí tem, como eu falei, tem aquele espectro, né, de hepatite. Se, por exemplo, o paciente tem uma hepatite autoimune, principalmente, que é quando o próprio corpo ele está atacando o seu próprio fígado. Então, a gente precisa, muitas vezes, usar medicações imunossupressoras, ou seja, para baixar a imunidade, para que o corpo não fique realmente atacando seu próprio órgão. Então, nesses casos, principalmente, né, aí gera uma baixa da imunidade, então esses pacientes ficam muito mais suscetíveis às complicações da Covid-19. Muito bem. E com isso, doutora, já que a senhora falou que as hepatites virais, a senhora disse que o corpo estando com a imunidade baixa, ele não consegue, digamos aí, se defender, me corrija, viu? Da Covid, combater, desculpa, a Covid não, a hepatite dele. Eu te pergunto, considerando que o Covid-19 é um vírus, né? E considerando que a hepatite viral é também através do vírus, eu lhe pergunto, para ser contaminado é através dos mesmos hábitos, ou seja, da inalação ou pela boca? Não, varia. Não. Cada hepatite é contraída de uma forma, mais preponderantemente de uma forma, né? Quando a gente fala de hepatite A, por exemplo, a transmissão é basicamente fecal-oral, né? Isso quer dizer o quê? Aquela contaminação que vem através da água, dos alimentos, né? Que tem muito a ver com o saneamento básico da população. Quando a gente fala de hepatite B, hepatite C, a gente está falando principalmente através de contaminação por sangue, né? Por relação sexual. Né? Então, a gente vai conversar também bastante aí a questão da hemotransfusão, né? Quem fez hemotransfusão aí no caso da hepatite C, por exemplo, que eu acho que é uma coisa importante a gente até frisar, que quem fez hemotransfusão antes de 1993, quando não se sabia da existência do vírus C, né? Então, como não se sabia, então não se investigava. Né? Então, quem recebeu sangue de outra pessoa antes dessa data, tem um risco maior de ter hepatite C e não saber, está lá silenciosa. Então, é importante, mais ainda nesses casos, a pessoa investigar para ver se não tem o vírus de forma crônica, de forma silenciosa. Né? O vírus B foi descoberto antes. Então, em torno de 1978, para cá, já era pesquisado na transfusão. Você vai lá, por exemplo, você ia lá para doar sangue, e seu sangue vai para outra pessoa. Então, no seu sangue, eles iam investigar tudo, né? Hepatite B, por exemplo, mas se foi antes de 1993, eles investigavam hepatite B, HIV, sífilis, todas essas doenças que a gente sabe que é investigado, mas não investigava hepatite C porque não se sabia ainda da existência desse vírus, né? Então, isso é muito importante para as pessoas saberem que tem um risco maior ainda de ter o vírus de forma crônica quem tomou sangue, né? Quem fez essa hemotransfusão antes de 1993. Aí. Doutora, a senhora falou que pode ter e desconhecer. A hepatite é uma doença silenciosa? Sim, na maioria das vezes é uma doença silenciosa. Quando, novamente, depende da hepatite que a gente está falando, mas a grande maioria, focando mais na hepatite B e hepatite C, né, que são as que cronificam, elas são doenças, na grande maioria, silenciosa, né? Quando faz o quadro, muitas vezes até passa despercebido, né? Pode passar como se fosse um quadro viral inespecífico, né? Você pensaria que você teve uma gripe, um quadro viral simples. Uma minoria maior ainda, ela pode fazer aquela forminha com o olhinho amarelo, né? Aquela forminha característica que a gente tem das hepatites. Mas a grande maioria, você fica lá com o vírus e de forma silenciosa ele permanece lá. E aí, ao longo do tempo, ele vai causando essa inflamação ali
na surdina, né? E aí pode gerar uma doença crônica, que é a cirrose, né? No avançar dessa inflamação, e podendo gerar até o câncer de fígado. Doutora, é comum, quando nós sentimos dores, nós buscarmos um profissional de saúde, né? O que nos leva a um profissional de saúde. Dor, é febre, né? São sintomas. Se ela é uma doença silenciosa, fica difícil para procurar o profissional e descobrir, né? Exatamente, Leite. Eu sempre alerto, né, a todos para fazer o exame. Né? Se você não fizer os exames básicos de hepatite, que a gente chama de perfil hepático, né, em seus exames de rotina, você pode nunca descobrir que tenha, né, na fase inicial, e só vir a descobrir realmente de uma forma avançada, infelizmente, quando tiver um quadro até de cirrose. Então, é importantíssimo, quando você for fazer aquele check-up, né, como a gente chama, você incluir ali os exames básicos, né, que vê se o fígado tem alguma inflamação ou não, e aí, tendo aquilo ali alterado, fazer uma investigação mais especializada para ir atrás do que está causando aquilo ali, incluindo os vírus. Né? Então, sempre que tiver alguma alteração, por mais discreta que seja, em qualquer exame, a gente tem que ir atrás justamente por isso. Muitas vezes o paciente olha, teve uma alteraçãozinha no TGP, mas é uma alteraçãozinha discreta, o TGO deu uma alteraçãozinha e vai deixando para lá, né? E muitas vezes é um vírus crônico ali, que ele não aumenta muito, e tem um aumento sutil, quando ele fica nessa forma mais crônica. E aí, se você deixar para lá, realmente você pode estar deixando para lá uma coisa que vai ter uma complicação maior no futuro. Então, por isso que é tão importante, né, fazer essa investigação. Estou conversando aqui com a médica gastrohepatologista, a doutora Patrícia Cruz, falando sobre esse tema de extrema importância, hepatite. Eu tenho o apoio da Rede de Óticas Santa Isabel. Grande abraço a todos que fazem a Rede de Óticas Santa Isabel. Doutora Patrícia, um detalhe importante que a senhora falou aí nessa questão dos exames. Necessariamente são exames laboratoriais ou exames de imagem? Como é que se faz esses exames? Basta os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, esses que eu falei, por exemplo, o TGO e TGP, né, são exames que avaliam inflamação hepática, né, alguma inflamação que o fígado esteja sofrendo. Então, eles podem alterar em uma gama de doenças, né? Então, não necessariamente o vírus, como eu disse, mas aí ele vindo alterado, vá atrás para ver o porquê. Sempre vai ter um porquê. Né? E aí, um desses porquês pode ser um quadro de um vírus lá que esteja ali inflamando seu fígado, né, de forma lenta e gradual. Certo. Doutora, quando eu realizo esses exames, digamos assim, algum outro médico solicita. Numa outra atividade, talvez, digamos, hipoteticamente, que um ortopedista, né, pediu alguns exames lá para alguma coisa, e de repente tem aquela oscilaçãozinha sutil, como a senhora falou, eu devo, deixa para lá, esquece, mas de repente é uma coisa grave que pode se agravar oportunamente. Eu devo buscar o profissional especialista naquele assunto para tentar descobrir, ou isso não tem a sua relevância? Eu acho que nesse momento que você encontra, né, os exames iniciais, né, qualquer médico pode fazer, mas a partir do momento que você encontra um exame que é mais específico daquela área, né, encontra a alteração, aí que entra o especialista, ali, tem a importância do especialista que ele vai fazer essa investigação mais detalhada, né? E cuidar Então, com carinho, né? Nossa saúde é acima de tudo, né? Com certeza, Leite. Não tem nada mais importante do que nossa saúde. A gente está vivendo, né, um momento onde a saúde, a gente está vendo aí que realmente é o primeiro lugar em nossas vidas, né? A gente com saúde, a gente vai atrás de tudo, né? Com certeza. Doutora, por ser uma doença silenciosa, não causa nem, por exemplo, assim, uma febre, algum indicador externo que me chame a atenção? Minha preocupação aqui, doutora, é porque o meu telespectador que nos assiste nesse momento, alguns podem até estar, outros não. Se Deus quiser, ninguém está, né? Mas, assim, eu queria encontrar um indicador para que ele buscasse. Eu fico tão feliz quando alguém diz, olha, Leite, eu assisti o programa com a doutora Patrícia, e com isso eu procurei a saúde pública, procurei um profissional de saúde e descobri que tinha isso e cuidei. Isso me deixa assim muito confortável. Por isso eu fico beliscando a senhora nesses pontos delicados, porque eu quero deixar o meu telespectador assim muito antenado, certo, doutora?
Então, há possibilidade de sair uma febre, sei lá, algum detalhe no organismo, exceto o olho amarelo, né? Que o olho amarelo, quando a gente olha, está com hepatite. No geral, quando tem sintoma, são sintomas muito inespecíficos, não apontam para o fígado, né? Pode dizer assim. Então, pode facilmente passar despercebido, né? Os sintomas são de um quadro viral comum, né? Então, como eu falei, se numa gripe, numa moleza, pode ter uma febre, né, no início do quadro. Nesses quadros que são sintomáticos, ou até mesmo no quadro quando a gente tem hepatite crônica, né? Antes a gente teve a agudização, vamos dizer assim, logo que a gente entra em contato com o vírus. Então, a gente faz um quadro ou assintomático, totalmente sem sintoma, ou com sintomas que parecem um quadro viral comum, um quadro de gripe. E aí você pode ter uma febrezinha baixa, pode ter uma moleza no corpo, né, uma dor muscular. Então, pode passar ali facilmente despercebido se você não for atrás dos exames, né? Doutora, por falar em exames, eu lhe pergunto, exames de rotina, a gente comenta muito essa palavra. As pessoas, quando vão tendo uma certa idade, passam a cumprir uma ritualística de anualmente fazer e etc. Existe alguma idade onde eu possa iniciar meus procedimentos de fazer exames rotineiramente, independente, não quero adoecer, mas eu preciso me prevenir, que ainda é o melhor remédio. Existe alguma idade específica para eu começar a fazer esses exames, mesmo que sejam os básicos, digamos, de laboratório, etc.? Não existe um protocolo, Leite, assim, bem firmado, né? Falando de forma geral. Mas nos pacientes mais jovens, a gente indica assim, pelo menos um exame inicial. E aí, nos pacientes mais velhos, a gente faz uma investigação mais detalhada, né? Por exemplo, diabetes, ela, quando não surge na criança, ela já começaria a surgir em pacientes acima de 50, 60 anos, já começa a ter um risco maior. Pacientes que têm um quadro de obesidade, também chama atenção a gente para investigar determinadas doenças, né? Então, a própria diabetes, a própria esteatose, né? A gordura no fígado, então pode ter alguma inflamação aí no fígado por consequência do esteatose. Então, na verdade, depende do perfil do paciente, muito mais do que da idade. Mas, claro, a partir de 50 anos é importante investigar. Aí você diria, e se por acaso o paciente adquiriu ali nos seus 18 anos, 20 anos, uma hepatite e aí ficou silenciosa? Isso demora para gerar uma cirrotização, né? Um quadro de cirrose. Então, normalmente, né, quem tem hoje a cirrose, por exemplo, uma cirrose, por exemplo, uma hepatite C que adquiriu há muito tempo, né, como eu disse, da hemotransfusão, normalmente adquiriu lá atrás, então são pacientes mais velhos um pouco, né? Então, normalmente, esses pacientes mais novos pode ser consequência de uma tatuagem, né, que fez, uso de seringa compartilhada, usuário de drogas. Então, vai muito mais do perfil do paciente para apontar a gente para investigar algumas coisas, fazer exames de rotina, do que propriamente a idade. Claro que com a idade existem os exames de protocolo, não só exames de sangue, como exames de endoscopia, colonoscopia, que a partir de uma idade exata a gente tem que fazer e com uma certa periodicidade, né? Mas exames laboratoriais, de forma geral, a gente vê mais pelo perfil do paciente. Muito bem. Doutora Patrícia Luz, médica, gastrohepatologista aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando uma aula sobre hepatite. Eu tenho o apoio da Água Mineral São Geraldo. Um grande abraço a todos que fazem a Água Mineral São Geraldo. Doutora, por falar em água, vamos tomar uma água? A senhora tem aí Vamos. uma água? Dá Olha uma aí, aguinha aqui já. que bom. Gostaria eu de estar lhe servindo um cafezinho aqui nos nossos estúdios, mas em breve a senhora é nossa convidada para vir tomar um cafezinho. Mas tem um cafezinho aí ao lado? Tá certo, tem sim. Café não falta, não. Então vamos nos deliciar. Quer conhecer um pouco mais sobre hepatite? Continue ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, conversando
com a médica gastrohepatologista, a doutora Patrícia Luz, abrilhantando o nosso programa de hoje de forma muito espontânea, muito tranquila, com muita segurança. E é o que eu sempre digo aqui no nosso programa. Grandes profissionais aqui na nossa região nós temos. Não precisa você ir além fronteiras buscar informações ou buscar profissionais para cuidar da sua saúde. Porque aqui no Cariri nós temos brilhantes. Eu não digo prata da casa, nós temos ouro na casa. Portanto, olha aí a nossa convidada de hoje, doutora Patrícia, abrilhantando o nosso programa com esse tema de tamanha relevância. Eu tenho o apoio da Panebon Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Panebon Pão Nosso. Doutora Patrícia, no primeiro bloco eu observei que a senhora sempre fala assim, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, etc. Tem algum tipo de hepatite viral dessas letras aí que a senhora indicou, que é mais grave, é mais agressivo, que pode prejudicar cada vez mais o paciente? Ou cada um tem a sua relevância? A hepatite C, Leite, ela costuma cronificar mais. Então, no momento que você tem, por exemplo, uma hepatite A ela não cronifica, ela vai ter aquele quadro agudo, né? Pode ter quadros graves, mas é uma exceção, né? Quadros que combinam com a hepatite fulminante, que a gente chama. E aí aí tem a indicação do transplante de fígado, né? A hepatite B, ela tem esse risco de cronificar, ou seja, ficar lá o vírus instalado para virar uma cirrose, mas é mais em torno de 5% dos casos, né? Mas já a hepatite C, ela tem esse risco maior de gerar cirrose, digamos assim, né? Fazer essa cronificação do vírus e gerando a cirrose, o câncer de fígado. Então, dentre essas, a hepatite C acaba sendo mais grave no sentido de levar a cirrose, né? Então, nesse caso, pode haver um processo de evolução, da A para B, B para C e assim sucessivamente. Não, a A são hepatites separadas, né? A geralmente ela faz um quadro agudo. E aí ela pode ter, normalmente é um quadro mais leve, certo? Que você adquire na infância, como se fosse um quadro viral comum mesmo, e se resolve por ali. Algumas vezes chega a ficar olhinho amarelo, também se resolve por aí. Uma minoria faz o quadro fulminante, que é um quadro gravíssimo, que precisa realmente fazer o transplante de fígado. Mas ela não gera, o vírus ele não fica ali para o resto da vida, né? Podendo gerar uma cirrose, não. A forma grave aí em relação à hepatite A é essa forma de fazer uma hepatite fulminante, tá? Mas essas outras hepatites, hepatite B e principalmente a hepatite C, aí tem um risco maior de gerar a cirrose. Quando você adquire, ela tem um risco maior de ficar ali. A hepatite B, ela pode curar espontaneamente, Leite. 5% só gera um quadro de doença crônica, realmente, que leva a cirrose, e é uma doença que pode curar espontaneamente. Já a hepatite C, não. A grande maioria, uma vez você pegando, né, sendo infectado com o vírus da hepatite C, ele aí tem uma chance altíssima, né, em torno de 80%, 90% de cronificar, ou seja, gerar uma cirrose aí no futuro. Doutora, então, acaba sendo mais... Ela é uma doença transmissível? Isso. Você, principalmente por sangue, né? Então, hemotransfusão, principalmente pacientes que fizeram hemotransfusão, né? Receberam o sangue antes de 1993, tem um risco muito maior, porque não se sabia da existência do vírus naquele momento. A gente recebia bolsas infectadas. E pacientes usuários de drogas injetáveis, principalmente, pacientes que usavam seringa compartilhada, né? Antes, tinha antigamente, entre os jogadores, né, tinha um uso de uma seringa de vidro, não sei se você lembra dessa época. E aí tinha esse risco também de contaminação, né, através das seringas. Mas não existe essa contaminação tipo Covid, não, pelo contato, Não. pelas gotículas? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É tudo transmissão, basicamente por sangue, transmissão sexual, né, transmissão através de alicate, por exemplo, né, de unha, que é ali o sangue contaminado, através de uma tatuagem com material não esterilizado, né? Os Então, a mesmos gente se pergunta, indicadores né? do HIV, né? Isso, exatamente. Segue esse caminho aí do HIV. Inclusive, a gente tem muitos pacientes que são co-infectados, né? Muitas vezes, hepatite C e HIV, hepatite B e HIV.
Existe muito essa co-infecção, porque o meio é o mesmo, né? Então, Certo. acontece bastante. Doutora, existem meios preventivos? Sim, com certeza. Por exemplo, a hepatite A, que é através fecal oral, né? Então, a gente tem que buscar a limpeza dos alimentos, né? O saneamento básico. Por isso que países que são mais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm um risco muito maior, porque tem muita essa relação com o saneamento básico, com a limpeza de forma geral. Então, alimentos contaminados, água contaminada. Então, você tem que cuidar de todos esses fatores. A hepatite B e a hepatite C, então, é relação sexual protegida, né? Principalmente pacientes que têm, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais. Questão do sangue, né? Ficar atento aí, essa questão, sempre fico frisando aí, quem fez hemotransfusão antes de 1993, vai lá, dá uma checada nos seus exames de rotina para ver se não tem já o vírus, né? Mas em relação à prevenção propriamente, é isso. É questão de você evitar fontes contaminantes, né? Como um alicate que não foi esterilizado ali no seu salão de beleza. Sempre procurar ver se eles têm esse cuidado, né? A maioria hoje, a grande maioria já tem esse cuidado, mas ainda tem, sim, a gente pega alguns locais que não tem esse cuidado de esterilizar de uma pessoa para outra. E o vírus, ele passa muito tempo ali na superfície. Então, né, independente de, deu uma lavadinha ou faz tempo que eu atendi o outro cliente, não tem isso não, né? Ele fica muito tempo ali na superfície e pode transmitir para o outro cliente que vem em seguida. Tatuagem, né? Os que gostam aí de fazer tatuagem, realmente fazer no local de extrema confiança, que você tenha certeza ali que todo o material é descartável. Piercing, né? Também. Então, tudo isso. E relação sexual sempre protegida, né? Sempre proteína. Engraçado, né? Que se analisarmos, evita não somente a hepatite, mas uma série de outras doenças, né? Então, eu até sempre digo que o governo investe uma fortuna em combate digamos, ao HIV, né? Com o uso do preservativo, com campanhas a nível nacional, de uma doença que nós sabemos como nos protegermos. Já um câncer, por exemplo, não tem como nós nos protegermos, né? E o governo não investe nisso, deixa de investir para investir numa doença que eu sei, eu corro sérios riscos espontaneamente, porque todos os meios de contaminação, como eu estou enxergando agora, que a senhora me corrija, na questão da hepatite, tem todas as formas de como eu evitar. Entretanto, eu deixo para lá, e o governo gasta muito, podendo gastar com outras coisas mais interessantes, né? Bom, aqui é só externando Cuidados estão na nossa mão, né? porque eu acho, doutora, a senhora me corrija, essa questão dos cuidados pessoais, essa prevenção, é muito bom e simples e barato, muito barato, né? E tem como a gente fazer, mas não, nós achamos melhor ir ao médico, ser medicado, gastar uma fortuna com medicamentos, para ficar bom de uma coisa que eu posso fazer gratuitamente, coisa simbólica. Como o uso do álcool hoje na Covid, o distanciamento, a lavagem das mãos, isso é uma coisa tão barata, né? E as pessoas não têm esse senso. Além de que o processo de transmissão, né? Que eu posso, além de estar acometido de determinada doença, eu posso levar alguém, transmitir Para o alguém, próximo, né? prejudicar o próximo, uma família, talvez, né? A Covid veio para ensinar muito, né, Leite, para a gente. Essa questão mesmo dos cuidados, né, da prevenção, cuidados de disseminar doenças, né, de um paciente para outro, tanto entre nós médicos quanto entre a população em geral, né, a importância desses cuidados no dia a dia, os cuidados de higiene, né, os cuidados de uma simples lavagem de mão, como você disse, né, quantas coisas a gente não previne, né? Sim. Eu até outro dia aqui num programa, conversando logo no início do Covid, da pandemia, né, março, abril do ano passado, eu conversando com uma médica aqui no programa, e eu disse para ela, doutora, eu vou confessar para a senhora, olha, eu sou advogado, sou contador, eu tenho pós-graduação, mas eu vou confessar para a senhora, eu não sabia lavar minhas mãos. Acho que todo mundo aprendeu, quem não sabia aprendeu nessa pandemia, né? Pois não é. Então, assim, um gesto simples, notório. Não, porque A ou B estudou,
faz isso, é formado, é aquilo, tem aquela impressão. Mas olha, um gesto simples. Eu não sabia lavar as mãos. E muitas vezes a gente sente vergonha de dizer, né? Outro dia eu encontrei um telespectador e ele disse: Olha, Leite, eu gostei de tu falar que não sabia lavar as mãos. Eu disse, quantas outras coisas eu não sei, né? Isso é um processo natural. A vida nos ensina todos os dias uma coisa nova. Eu acho isso importante. Por isso, a nossa função, levar informação ao nosso telespectador. Os pequenos detalhes, gestos, como a senhora acabou de falar, essa ação do Covid vem nos ensinando muitas e muitas coisas para que a gente possa ser mais humano, ser mais unido, ser mais solidário, né? Enfim. Exercer mais a empatia, né? Porque não tem... Esse vírus não escolhe ninguém, né? Então, um dia a gente está cuidando dos nossos pacientes no hospital, outro dia a gente está cuidando em casa. Então, acho que veio para ensinar isso também para a gente, né? Empatia e cuidar da mesma forma que você queria ser cuidado, né? Aproveitando, Leite, em relação a isso que você está falando, é importante demais esse ensinamento realmente que você dá através do seu programa, né? Eu queria lhe parabenizar. Até hoje, muita gente fala comigo, tem paciente que ainda chega no consultório hoje falando, né, que me viu lá no programa, que gostou muito, e que aprendeu tal coisa. É muito bacana isso. Que legal, que legal. E hoje tenho certeza que estão aprendendo muito mais com a nossa convidada, a belíssima doutora Patrícia Luiz, abrilhantando o nosso programa, nesse tema tão importante, hepatite. Agora, o apoio é da Sicredi Cariri. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Doutora, por falar nesse processo de uso de equipamentos pessoais, olha, de instrumentos como detalhes aí na mão, EPIs aí de cuidados que nós temos que ter, eu lhe pergunto, esse de transmissão, né, o uso de seringa, de alicate de unha, esses detalhes, eu lhe pergunto, uma pessoa acometida da hepatite, na sua residência, deve ter os cuidados pessoais, com higiene pessoal, que eu digo no sentido assim, de usar a sua toalha, usar seu copo, seus talheres específicos ou não? Isso aí não há processo de transmissão, não, né? Não, não precisa. Não tem esse processo de transmissão. A mesma coisa do paciente HIV também, né? A gente pegando o link para falar, né? Muitas vezes existe ainda aquele preconceito, por mais que hoje já seja muito menor do que antes, né? Existe ainda esse preconceito. Então, aproveitando aí para falar, é o mesmo tipo de transmissão. Então, realmente só pega pelo contato com o sangue. E não é o sangue que, por exemplo, caiu na pele íntegra, você não pega, né? Então, teria que ser aquele sangue com sangue, né? Aquele contato realmente para você pegar o sangue com a mucosa da boca, por exemplo, né? Então, mesmo assim, ainda teria que ter nessas condições, né? Não é fácil esse contato, não é pelo beijo, não é por uma toalha, por um uso de talher igualmente, então não precisa nada disso, né? Só o cuidado realmente, por exemplo, com um alicate, né? Dentro de casa, você usa um alicate ali e realmente se cortou na hora de fazer, aí melou o alicate de sangue, aí o outro tem que ter esse cuidado para não usar naquele momento e acabar, né, se machucando também, né, tendo corte também, e aí poderia ter a transmissão. Muito bem. Doutora, um detalhe importante, eu lembrei que a senhora foi mamãe recentemente, eu não posso deixar de perguntar sobre a grávida. A possibilidade da grávida, de uma mulher grávida, adquirir a hepatite, se sim, pode passar para o feto? Sim, a gente tem esse cuidado. Inclusive, durante a gravidez, a gente faz os exames de hepatite de rotina, né? É uma das épocas que toda mulher tem que fazer esses exames. Uma mulher estando com hepatite B, por exemplo, a chance de passar para o feto é altíssima, né? Então, a gente tem um tratamento que se faz, que a gente chama de HBIG, né? Que é o sorinho que a gente faz no momento do nascimento do bebê, para evitar que tenha essa transmissão. Né? E aí tem uma proteção excelente. Certo. Assim como tem outras hepatites que têm um risco maior em mulheres gestantes. A hepatite E, que não é muito do nosso meio, mas ela pode fazer uma hepatite mais grave em gestantes. Então, tem algumas particularidades, sim, nessa população. Ela pode transmitir através da amamentação também? Qual hepatite? Está dizendo? Hepatite, de forma geral. Qualquer uma. Não, hepatite, na verdade, de forma geral, não. De forma geral, não, né? Então, o bebê pode amamentar que está tudo bem, né? Sim. Eu adoro entrevistar pediatras, né?
sobre crianças. Eu fiz um programa aqui, gravei um programa com o doutor Cícero Cruz, lá de Barbalha, só sobre amamentação. O tema foi amamentação. Um programa maravilhoso. Oh, que bacana. E é um assunto muito complexo. Agora que eu passei recentemente, realmente tem muita coisa aí. Seu Passar, né? sorriso está maior do que da outra vez, viu? Eu acho que foi a Helena, né? Eu acho que é a minha Helena, com certeza. Quantos meses a Helena tem? 7 meses. 7 meses, deve estar linda, coisa maravilhosa. Meses. Parabéns, Deus abençoe. Maravilhosa. Deus abençoe a Heleninha. Muito obrigada, Leite. Doutor, que é necessariamente a hepatite, a senhora falou que é um vírus no fígado, leva a uma outra doença além da cirrose? Pode sim, Leite. Além de levar a cirrose, o vírus, por exemplo, da hepatite B, ele pode gerar diretamente o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Então, a grande maioria leva a cirrose, e da cirrose, ela se torna um grande fator de risco para desenvolver o câncer. Mas a hepatite B ela já pode pular esse processo e gerar o câncer mesmo no paciente que não tenha a cirrose. Olha aí o quão importante é buscar, digamos assim, instrumentos para se descobrir se tem alguma coisa com antecedência para evitar esse tipo de procedimento, né, doutora? Porque indo ao câncer, a situação fica mais complicada, né? A gente tem tratamentos hoje, né, cada vez mais avançados, né, mesmo na situação de câncer hepático. Inclusive, o transplante faz parte dos tratamentos, mas, com certeza, né, descobrindo mais cedo, né, hoje o tratamento das hepatites está cada vez melhor. Então, quanto mais cedo se descobre, melhor, né? Que bom, com certeza. Estou conversando aqui com a médica gastrohepatologista, a doutora Patrícia Luiz, que abriu o nosso programa de hoje, falando sobre hepatite. Eu tenho o apoio da Rede de Farmácia Gentil. Um grande abraço a todos que fazem a Rede de Farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? Vamos. Vamos, por favor. Beber água faz bem, doutora? Tá. Faz bem tomar muita água? Bem para tudo. Que bom. Bem para tudo. Eu vou tomar mais um cafezinho e gostaria que a senhora também se deliciasse do cafezinho, com leite. Sempre. Está sempre aqui. Estou com saudade, inclusive, do café aí. Na próxima estaremos tomando aí juntos. Deus quiser. Quer conhecer um pouco mais sobre a doença hepatite? Os cuidados que você deve ter? É só continuar ligado. O nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica gastrohepatologista, a doutora Patrícia Luiz, ela que nos proporciona uma verdadeira aula sobre o tema hepatite. E gosto sempre de dizer aqui aos nossos telespectadores, insistem em repetir isso com muita frequência, que nós temos aqui grandes profissionais, na qualidade da doutora Patrícia Luiz, que é daqui da região, que atende com muita competência na sua especialidade. Não precisamos sair daqui para ir buscar tratamentos e cuidados fora do município. Não? Muita gente diz, eu vou para São Paulo porque lá é melhor. Não imagino assim, não. Eu enxergo aqui e tenho conversado com grandes profissionais. Tá? Então, fica aqui o nosso sentimento de gratidão por esses profissionais que aqui nós temos, que são empenhados, dedicados, estudiosos, e têm muito carinho e respeito com os seus pacientes. Especialmente, né, eu quero aqui dizer que na qualidade e no estilo da doutora Patrícia Luiz. Eu tenho o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutora Patrícia, fiquei preocupado esse negócio aí dessa hepatite levar as pessoas até o câncer aí, né? É complicado esse negócio, mas vamos lá. Existe vacina para evitar isso, doutora? Evitar essa hepatite? Existe. Para hepatite A, né, a gente tem vacina disponível e tem a vacinação para hepatite B. A gente só não tem ainda, né, dentre essas três aí que são mais comuns no nosso meio, A, B e C, a gente só não tem para hepatite C. Né, mas acho que eu já falar um pouquinho ainda de tratamento hoje, e aí a gente vai falar que, apesar de não ter a vacina, a gente tem
uma felicidade grande aí, que são os tratamentos para hepatite C mais novos, né, que chegaram nesses últimos anos, que são excelentes. Doutora, naquela carteirinha de vacinação, que eu tenho a minha, viu? Tem lá as hepatites para tomar também? Tem? Eu nunca observei, não, porque não, eu só chego lá e levo minha carteirinha e digo, veja o que é que está faltando e está aqui meu braço à disposição. E pode aplicar todas, sabe? Eu sou a favor. A que faz parte da nossa rotina vacinal é a hepatite B, tá? A hepatite A, até por ser um quadro mais leve, né? Normalmente, como a gente conversou muito aqui, a hepatite A ela não faz parte dessa rotina, né? E aí a gente indica em alguns pacientes mais em especial, por exemplo, pacientes com cirrose hepática, eles, quando não tiveram ainda o contato realmente com o vírus da hepatite A, a gente sempre tem que fazer essa investigação, e aí quando já tiveram, né, eles têm que ser vacinados. Doutora, observei durante o programa que a ausência de cuidados com uma doença dessa natureza, isso pode provocar um óbito, né, um paciente. Sim, sim, com certeza. Você vê que, como a gente conversou aqui, as complicações, como são graves, né? Começa com coisa tão simples, podemos dizer assim, mas que cada vez mais vai gerando uma complicação maior, né? Simples no sentido de que a gente tem tratamento, né? Tem tratamento disponível que realmente a gente consegue controlar, né? A hepatite B a gente consegue controlar esse vírus, manter ele ali dormindo, que a gente chama. Normalmente, já vou adiantar aqui um pouquinho do tratamento, Leite. O da hepatite B a gente consegue controlar o vírus, né? Ele é um vírus que ele se liga na célula lá dentro e a gente não consegue a cura, né? Normalmente ele ou tem a cura espontânea, né? Mas com tratamento normalmente o que acontece é um controle. Ele fica lá dormindo. Então a gente tem resposta excelente. O paciente começa a tratar e aí a grande maioria responde muito bem, o vírus fica lá quietinho e aí não vai trazer maiores problemas para o paciente. O vírus da hepatite C, que antes era um maior problema, que o tratamento nem sempre respondia, era um tratamento que era realmente muito danoso para o paciente, muitas vezes o paciente não tolerava, não conseguia acabar o tratamento, né, de tão que maltratava, né, o paciente, o tratamento. Hoje não, hoje isso mudou drasticamente. A gente tem novos tratamentos que não têm efeito colateral, basicamente nenhum, e a resposta chega em alguns casos a 100%. Né? Até pacientes que têm um nível de cirrose mais avançada, que a eficácia do tratamento é um pouco menor, mesmo assim a eficácia ainda é altíssima. Então, graças a Deus, hoje, né, a gente já costuma dizer que a hepatite C vai sair do mercado, graças a Deus, aí nos próximos anos. A tendência é essa, né? E vá-se embora de vez. Muito bem. Doutora, voltando um pouquinho, a hepatite leva à cirrose. Necessariamente quem tem cirrose teve ou terá hepatite também? Não, não tem essa ligação. É uma das causas só. A hepatite ela pode levar algumas hepatites, como a gente viu, né? Por exemplo, a hepatite A ela já não leva a cirrose, mas a hepatite B e a C são as grandes hepatites virais que levam a cirrose, tá? Mas existem outras causas também, que na verdade a gente chama de hepatite também, foi o que a gente conversou um pouquinho ali no início do quadro, né? Toda inflamação no fígado a gente chama de hepatite. Sim. Então, as outras doenças, né, inclusive doenças raras, também geram hepatite ali, ou seja, geram inflamação para gerar cirrose. Então, sempre vem de uma hepatite, mas não necessariamente da hepatite viral, a hepatite por vírus B, por vírus C. Por exemplo, a gordura no fígado, ela gera uma hepatite no fígado, que a gente chama de esteatohepatite, e aí isso aí vai levar a cirrose. Uma doença mais rara, uma hemocromatose, né? Doença de Wilson, que são doenças que levam a depósito de ferro e de cobre, respectivamente. Elas geram uma inflamação, esse depósito em excesso, né? Geram uma alteração genética da pessoa, gera esse acúmulo, gera inflamação e é que vai gerar cirrose. Então, sempre parte desse pressuposto aí da inflamação. Tudo começa com a inflamação, que é o que a gente chama de forma generalizada de hepatite também. Certo. Doutora, o tratamento, os cuidados são sempre com medicamentoso ou tem algum processo, digamos assim, cirúrgico? Não, sempre é tratamento medicamentoso, né? Das hepatites virais, o tratamento é medicamentoso. Algumas vezes só sintomáticos, né? Que a gente diz, só medicação para febre, medicação para dor, como no caso da hepatite A, né?
e, no caso, hepatite B e C que cronificam, né, quando gerar essa cronificação, aí, nesse momento da cronificação, né, a gente já trata com medicação específica para o vírus B, específica para o vírus C. Uma vez tratado o paciente, ele pode ficar com alguma sequela? Uma vez que a gente realiza o tratamento, ele já pode ficar com aquela sequela da doença crônica que ele já tem ali em andamento. Vamos supor que ele já tem um grau de cirrose, ele vem há muito tempo com aquela hepatite C, e aí ele não sabia que tinha, né? Já foi gerando ali uma doença crônica no fígado, e aí gerou ali até uma cirrose incipiente, uma cirrose inicial. Hoje a gente sabe, né, na verdade, o tratamento das hepatites revolucionou essa questão da própria cirrose, porque hoje viu-se que você tirando o vírus dali, da jogada, você consegue dar uma melhora para esse fígado importante. E a gente antes dizia que era totalmente irreversível. O que tinha feito ali, realmente, o grau que estava ali de doença crônica mesmo, de fibrose, de cirrose, não revertia nada, né? Tratou, então estacionou. A gente só conseguia estacionar. Hoje a gente sabe que a gente melhora essa função aí do fígado até um certo ponto. Claro que não vai, o paciente já desenvolveu a cirrose, ele vai deixar de ter a cirrose, mas o fígado ele se recupera até um certo ponto. Então, isso foi um ganho enorme, principalmente com essas novas medicações, Leite. É tanto que, em alguns casos, Leite, que o paciente está para transplantar, ele está com aquela pontuação ali que já é o primeiro da fila. E aí a gente tem que ver se vale a pena a gente tratar ou não naquele momento. O paciente está tão grave, algumas vezes, quando a gente faz o tratamento, ele melhora um pouquinho ali, então ele perde a vez na fila. E aí você pode, um paciente que está muito grave, que ele não vai, ele realmente precisa do transplante imediatamente. E aí, se você tratar, você pode melhorar um pouquinho, cair essa pontuação dele, e acabar ele saindo um pouquinho do primeiro lugar ali e perdendo esse tempo. Então, algumas vezes até a gente tem que segurar esse tratamento para deixar tratar depois, para não acabar prejudicando o paciente, né? Muito E bem. também, obviamente, por essa questão de a gente conseguir começar e terminar o tratamento antes do transplante. Doutora, um paciente, digamos assim, a senhora falou em gordura no fígado também e tal. Eu lhe pergunto, uma pessoa obesa geralmente está mais tendente a isso, uma pessoa que bebe muito. Algumas pessoas que têm alguns tipos de comorbidade pode ter gordura no sangue. Eu lhe pergunto, o tratamento ele é mais assim específico, é mais direcionado, ou esse paciente obeso tem que ter um carinho mais especial com ele? O paciente obeso que tem esteatopatite, no caso, né? Que tem a inflamação, Sim, ele perfeito. tem a esteatose, esteatopatite. Existe um tratamento específico para esteatopatite, existe, né? O tratamento, eu sempre digo para meus pacientes, no mundo todo, o tratamento assim, definitivo é a perda de peso. A gente tem realmente que perder peso, não tem como fugir disso. Então, a gente ajuda o paciente em todos os aspectos, né, físicos e psicológicos para essa perda de peso, né, explicando a ele a importância. E responde sim, né? Responde muito bem com a perda de peso. Mas claro que a esteatose, a gordura no fígado, é uma doença que não é só a gordura no fígado em si, ela é fruto do que a gente chama de síndrome metabólica. Então, o paciente geralmente ele tem alteração na glicose, é um paciente diabético, pré-diabético, como a gente chama, é um paciente que tem triglicerídeo elevado, é um paciente que tem colesterol elevado, é um paciente que tem várias outras ali doenças que culminam na inflamação, nessa gordura no fígado e na inflamação. Então, a gente tem que fazer todo o tratamento dessas doenças, esse acompanhamento, junto com a perda de peso, né, para realmente conseguir essa resposta. E existe medicações que a gente pode usar, né, para ajudar a segurar essa inflamação enquanto o paciente vai perdendo peso devagarzinho. Então, as medicações são temporárias, eu sempre digo, a gente vai entrar em algum momento, né, quando está inflamado, vai entrar em algum momento com tratamento para lhe ajudar a, digamos, segurar a inflamação enquanto se perde peso. Enquanto você perde peso, então tem que perder, não tem como fugir. Mas a resposta é excelente. Então, é muito melhor porque eu digo a eles, é muito melhor porque está em suas mãos, né? A resposta aí está em suas mãos. Então, fazendo sua parte, eu lhe garanto que vai ficar bem, vai melhorar. A gente tem os resultados são excelentes em pacientes que realmente aderem a essa perda de peso. As pessoas que praticam exercício estão suscetíveis à hepatite ou não tem influência? Não tem essa relação, não. Realmente é só nessas situações aí desses fatores de risco aí, né? A atividade física aí, pelo contrário, ela entra como sempre, né? Como uma grande aliada aí
da saúde de forma geral, né? Principalmente nesse caso aí da esteatohepatite, na prevenção dessa gordura no fígado e da inflamação. A hepatite, a B e a C, que são as que a senhora mais destacou aí, eu lhe pergunto, tem alguma delas que vai ser crônica ali, o paciente uma vez com ela, eternamente com ela, ou cura-se qualquer um? A hepatite B, ela se liga diretamente no DNA da célula, então ela não tem uma cura. A gente fala mais em controle, né, na maioria das vezes, do que cura, com as medicações. Ela consegue deixar o vírus, a medicação ela consegue deixar o vírus dormindo, digamos assim. Então, você não vai ter maiores problemas por conta daquele vírus, ele vai ficar lá quietinho. Tá? Então, mas precisa ficar, normalmente precisa ficar mantendo aquele tratamento, né? Na grande maioria dos pacientes, precisam ficar fazendo para o resto da vida. Que nem uma hipertensão, né? Uma pressão alta, uma diabetes, o paciente precisa ficar tomando remédiozinho ali diariamente, mas responde muito bem. A C, aí a gente fala de cura mesmo, né? E é esses resultados aí das medicações novas que são excelentes, né? E com efeitos colaterais quase nulos, né? Quase zero a gente consegue, e a gente está conseguindo respostas fantásticas. Então, graças a Deus, melhorou muito o tratamento. Para quem fez alguns anos atrás, se pudesse dar o relato aqui, realmente era desafiador o tratamento, né? Muitas vezes com drogas injetáveis, tinha muito efeito colateral, tanto o paciente tinha sintomas, quanto os exames alteravam muito, né? Em alguns casos gerava uma anemia gravíssima, e aí tinha que suspender o tratamento por conta dessa anemia. Em outros casos, o paciente não tolerava de jeito nenhum, então tinha que suspender também o tratamento. Então, era muito comum, o paciente não conseguia chegar no final do tratamento, para você ter ideia. Além de ser tratamentos mais longos também. Hoje em dia, a gente consegue tratamentos de 3 a 6 meses rapidamente e resolve na grande maioria das vezes. Agora, eu não posso deixar de lhe fazer essa pergunta. Uma vez curado da hepatite C, por exemplo, para sempre, ou eu posso ter novamente essa doença? Pode ter sim, Leite. A hepatite C, você não cria a imunidade com o tratamento, não. Você pode adquirir novamente. Então, sempre a gente tem que manter esses cuidados. Doutora Patrícia Luiz, médica, gastrohepatologista, que abrilhantou o nosso programa de hoje, com muito orgulho, com muito carinho. Eu tenho o apoio do Laboratório LAMIC. Um grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutora, nós estamos chegando ao final e eu sempre faço essa pergunta. Eu não posso deixar de fazer. E eu fazia no início do programa e meus telespectadores, alguns desligavam. Eu deixei para fazer no final, porque se ele desligar, ele já assistiu o programa todo, sabe? Eu estou com suspeita de hepatite. Aí, Dona Maria, minha vizinha, o doutor Google me deu um indicador de que eu posso tomar esse medicamento A, B ou C, ou ela tomou porque teve, me indicou, e eu peguei o restinho de medicamento que ela tinha, tomei. Eu devo fazer isso, doutora? Leite, na hepatologia, a gente tem mais raiva ainda do vizinho, né? Como eu costumo dizer. Aquele vizinho que me indicou tal coisa. E daqueles, muitas vezes até aquele chazinho, né? Chazinho da avó para tudo. Algumas vezes pode ser danoso, inclusive, para o fígado, né? Alguns tipos de chás que a gente tem, às vezes, no nosso dia a dia, pode ter uma hepatotoxicidade. Então, qualquer medicação tem um potencial, na verdade, de gerar uma toxicidade no fígado. E muitos chás também. É assunto aí para um programa todo. Então, assim, nada que não seja realmente bem indicado, a gente deve fazer, porque o fígado ele é altamente sensível nesse aspecto, né? Porque tudo passa por ele, né? Ele faz parte daquela limpeza do corpo, todo o sangue ali chega por ele. Então, tudo que a gente ingerir vai passar por ele e pode trazer danos, né? Desde medicações a realmente chás e outros tratamentos aí que muita gente acaba indicando, né? Não quer cuidar bem de sua saúde, procura um profissional de saúde em qualquer sintoma, né, doutora? Esqueça a vizinha nesse momento e esqueça a internet, né? Demais. Bula também, né? A bula, Google são os grandes vilões, e o vizinho. Quando o paciente também vai ver a bula, já chega assustado. Doutora, esse remédio eu sei que dá isso. Eu digo, não veja nem bula, nem Google, nem escute o vizinho. Esse vem aqui presencialmente, né?
Doutora Patrícia Luiz, aqui do programa Café com Leite, de forma muito carinhosa, muito especial, conversando com a gente. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo de apoio cultural. Vou só tomar um cafezinho, tomar uma água mineral São Geraldo com a doutora Patrícia Luiz, e daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho. Falei que era rapidinho, já estou de volta. Agora, para agradecer, né? Eu aprendi muito, e você? Você que está em casa, deu para puxar a orelha e ter mais cuidado com sua saúde? Eu, com certeza, doravante, sim. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua contribuição ao nosso programa, ao nosso telespectador, foi de grande valia. Como eu disse no início, estou com saudade, gostaria de tê-la novamente em breve aqui nos nossos estudos, para que eu possa, de forma muito especial, servir um cafezinho para a senhora, uma água mineral São Geraldo. Me sentirei muito feliz. Muito obrigado. Ô, Leite, eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? Essa pandemia aí nos separou, né? Esse tempo aí que eu tive escondida, principalmente por conta da gravidez. E aí eu fico lhe devendo essa, e é o maior prazer que voltarei aí pessoalmente para a gente tomar esse cafezinho maravilhoso, por sinal, viu? Deus quiser. Agradeço a todos os telespectadores também, né? E fico à disposição. Deixa a rede social, doutor. Deixa a rede social aqui, quem quer encontrar a doutora Patrícia. Agora é assim, deixar o telefone, né? É verdade, novos tempos, né, Leite? Patrícia, _ Luz, com 2E, _. Pronto. Que é o Instagram. Vou colocar Tá aqui bom? nos caracteres. Ótimo. Pronto. Muito Tá obrigado ótimo, mais muito uma vez. obrigada. Muito obrigado mais uma vez à doutora Patrícia Luiz, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Ela que é médica gastrohepatologista, conversando aqui com a gente, nos proporcionando informações importantíssimas. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembrando que aqueles que entendem de saúde sempre nos orientam. Lavem bem as mãos, o uso do álcool em gel é importante, o uso da máscara é muito importante, o distanciamento social faz parte dessa defesa e combate ao Covid-19. Portanto, nós que fazemos o programa Café com Leite e queremos sua companhia diariamente, é de que você não tenha medo, mas que você tenha muito cuidado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau. Vem aí o programa Dicas Ditas.